O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Perguntas de 151 a 200. 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis; se não fosseis surdos, ouviríeis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal estão em erro, se supõem que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos, se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem num amálgama só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria umas das outras. Careciam de inteligência e de qualidades próprias quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se, após a morte, só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e, então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, particularidades pessoais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma. Essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Separação da alma e do corpo. 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo muitas vezes sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Na morte natural, a que sobreve é acento agudo M pelo esgotamento dos órgãos. Em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Estes laços se desatam, não se quebram. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro envoltório, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação.
Em outros, naquele sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir, no corpo, a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É, com efeito, racional conceber-se que, quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade que, em certos indivíduos, persiste entre a alma e o corpo, é, às vezes, muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo, nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. 157. No momento da morte, a alma sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar. Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. 158. O exemplo da lagarta que, primeiro, anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e, finalmente, da nossa nova existência? Uma ideia em ponto menor. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele. Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, e vai visitar os que se encontram encarnados. 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. Geralmente assim é, mas em todos os casos muito breve é o instante que medeia entre uma e outra. 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas frequentemente a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta,
quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. Perturbação que se segue à morte. 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, da perturbação? Influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para se reconhecer. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Essa perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mais lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma, ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga o sólido e compacto como o primeiro e, quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. É que têm sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam naturalmente que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade ainda que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até ao momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma, semelhante em tudo a que acompanha um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à proporção que ele se compenetra da sua situação. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. No estado de perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Na morte natural, a perturbação começa antes da cessação da vida orgânica, perdendo o espírito toda a consciência de si no momento da morte.
Segue-se daí que ele jamais testemunha o último suspiro. As convulsões da agonia são efeitos nervosos que quase nunca o afetam. Dizemos quase, porque em certos casos tais sofrimentos lhe podem ser impostos como expiação. A reencarnação. 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde a justiça? 168. É limitado o número das existências corporais, ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se ache despojado de todas as impurezas não tem mais necessidade das provas da vida corporal. 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado. Espírito puro. Justiça da reencarnação. 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar, em novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos-la indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade raure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se, para sempre, em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanimar a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserdá eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganhado uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida, o espírito a utilizará em nova existência. Encarnação nos diferentes mundos. 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. 173. A cada nova existência corporal a alma passa de um mundo para outro,
Ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. B. Podemos voltar a este, depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhas vivido algures e na Terra. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas, se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro lugar. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. 176. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aqui tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num faz-se noutro. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez. Muitos, e em graus diversos de adiantamento. B. Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um espírito está pela primeira vez na Terra. Nenhuma utilidade teria isso. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo. Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo. Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viverão? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Mas, não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus enviar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. B. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, conseguintemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos?
Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral, para os seres que eles constituem, quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida, nos diferentes mundos, parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. 183. Indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas nem sempre é tão obtusa como no vosso mundo. 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos, para os espíritos, depende do grau da elevação destes. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará. O grau da sua elevação. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior, e a própria terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso, quando os homens se houverem tornado bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. 186. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro não há linha divisória perfeitamente demarcada. Não. Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por tornar-se imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se essa mudança com a rapidez do relâmpago. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais, ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros. Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida.
191. As dos nossos selvagens são almas no estado de infância? De infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, nutrem paixões. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, de perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza, não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. 192. Pode alguém, por um proceder impecável já na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? Não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Ademais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa-se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Pode ao menos o homem, já desde a vida presente, preparar com segurança, para si, uma existência futura menos prenhe de amarguras. Sem dúvida. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidadoso permanece sempre no mesmo ponto. 193. Pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Com relação à posição social, sim. Como espírito, não. 194. É possível que, em nova encarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? Não, visto que não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa, visto que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e Jesus, carpinteiro. 195. A possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão o repele, e semelhante ideia induz à incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas, liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado e, então, sentimento oposto a esse trará ele para sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e essa razão pela qual na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem da experiência que a outros falta,
mas que adquirirão pouco a pouco. De cada um depende acelerar seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e esta ideia o desviará mais da senda do mal do que a do fogo eterno, em que não acredita. 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador, por onde têm que passar os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas é somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas que atingem, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, a finalidade para que tendem a. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo. Teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. O suco da vide nos oferece um símile material dos diferentes graus da depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Sorte das crianças depois da morte. 197. Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for puro, não o será pelo fato de ter animado uma criança, mas porque já progredir até a pureza. 199. Por que frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar, e sua morte muitas vezes constitui provação ou expiação para os pais. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Se uma única existência tivesse o homem em si, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar, sem esforços, da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, há igualdade entre todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer, ao nascer, a astúcia, a falsidade, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão? A lei civil as absolve de seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas, é porque seus espíritos progrediram menos.
Sofrem então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus.